cabelo é a parte do corpo humano que mais mudou ao longo dos últimos 10 mil anos, acompanhando as mudanças da moda e as ideias de cada época sobre beleza, higiene e até gênero. E embora hoje a ideia de franja seja muito ligada a cortes de cabelo femininos, esse nem sempre foi o caso. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e você está no canal da Modista do Desterro. Se você nascesse no Egito Antigo, era bem provável que raspasse completamente a sua cabeça e usasse uma peruca em ocasiões especiais. Elas só não eram como as dos filmes e novelas. Porque sim, a gente tem perucas originais do Egito Antigo para estudar. Essa é a Nauni, que viveu uns 3 mil anos atrás. E essa é a peruca dela, feita de cabelo humano, trançado e tratado com cera de abelha e uma gordura de origem animal. Técnica de proteção dos fios que ainda é usada em várias partes do continente africano. E embora isso não apareça nas imagens que eu mostrei anteriormente, as perucas egípcias costumavam ser mais longas aqui na região da testa do que a linha de cabelo que a gente está acostumado a ver, criando a ideia de uma franja que a gente vê nessa estátua da princesa Nofrete, que viveu 4.500 anos atrás, ou nesse cabelo tigelinha do príncipe Raimu VII, de 3.000 anos atrás. Estilos que também aparecem nas representações dos camponeses na arte egípcia. E uma coisa que fica muito evidente na arte egípcia desse período é que os cabelos não eram lisos e nem eram usados simplesmente soltos por cima dos ombros. Eles eram moldados no que parece ser cachos, mas também pode ser tranças. Essa imagem que circula por aí é uma reconstrução hipotética feita pelo Museu Metropolitano de Nova York muitos e muitos anos atrás, mas isso é uma peruca moderna. Então não, a princesa Citatorionete não foi a dona da franjinha feminista vegana original. Na verdade, isso acontece bem mais pra frente, já no final dos anos 1800. Eu odeio assistir produção de época com personagem franjuda, simplesmente porque essas produções nunca acertam o formato e a época das franjas. Porque sim, a gente tem bons registros do uso de franjas ao longo da história, e elas nem sequer eram exclusivas das mulheres. Na Grécia Antiga, homens usavam franjas onduladas, moldadas com azeite de oliva e até enroladinhas usando cera de abelha. Na Roma Antiga, essas franjas eram conhecidas como frons e parte fundamental da boa aparência dos homens ricos. Enquanto que os penteados femininos ou eram repartidos ao meio e puxados para trás, ou eram puxados para cima em estilos muito complexos, mas sem franjas. E contrariando totalmente as expectativas de vocês, meu bem, existiam de fato penteados elaborados durante a era medieval. Não era só cabelo solto sem ver tesoura há 10 anos. Eu fico bem na dúvida se dá para chamar de franja mesmo, mas nos anos 1100 e 1200 era moda os reis europeus usarem o cabelo penteado para trás, mas meio caidinho na testa. Nos anos 1300, a franjinha chegou, inclusive enroladinha, quase uma Dona Florinda medieval. E a franja reta curtinha, que foi usada primeiro pelos homens dos anos 1400. E o engraçado é que nessa época a moda dos cabelos femininos era totalmente diferente do que os homens estavam usando. Com cabelos muito puxados para trás, uma testa longa e chapéus altos. Entre 1500 e 1600, as franjas deram um tempo, mas quando elas reapareceram foi na testa das mulheres. Ali por 1620, a gente começa a ver nos retratos uma franjinha tímida, curtinha e rala, às vezes reta, mas às vezes levemente cacheada, combinada com cabelos que tinham volume lateral, especialmente com o uso de cachos. E no momento em que as franjas começaram a aparecer na cabeça das mulheres, o que vocês acham que aconteceu? Os homens começaram a reclamar delas, dizendo que isso era apenas vaidade, uma falha grave de caráter e de moral. As franjas já não eram mais vistas em 1650 e só voltaram a ser discutidas seriamente em 1770, e isso graças a uma cantora de moral ligeiramente duvidosa. Anne Catley foi uma cantora inglesa que fez fama e fortuna na Irlanda, um pouco pelos seus talentos e seus escândalos, e outro tanto pela sua inusitada franjinha, combinada com os cabelos volumosos de 1770. Ela morreu em 1789, infelizmente poucos anos antes de conseguir presenciar o retorno glorioso e triunfal das franjas na moda europeia.
o que aconteceu primeiro nos anos 1790 e depois nos anos 1800, os dois casos fazendo referências às estátuas gregas e romanas. Mas era uma franja cacheada e muitas vezes falsa, feita até com apliques. Peças como essa, usada pela imperatriz Josefina, primeira esposa de Napoleão Bonaparte. A franja cortada no cabelo natural, de preferência reta e alta, era coisa de criança pequena que tinha saído há pouco das fraldas. E conforme as meninas cresciam, o seu cabelo era partido ao meio e puxado para trás, o que seria o padrão para mulheres adultas até os anos 1870, quando aparece a franja de doidinha. Eu juro para vocês que eu não tô brincando, gente. É assim que a franja aparece sendo referida nos jornais e até nas revistas de moda da época, tá? Apesar de toda a aparente imoralidade, a era vitoriana era fascinada pelas cortesãs. E elas ditavam moda na Europa inteira. Cora Pearl, em 1860, com seu cabelo tingido de vermelho sangue, Esther Lachman, que popularizou o uso do lápis de olho nos anos 1870, Catherine Walters, que ajudou a trazer o chapéu pork pie para o guarda-roupa feminino, e Mabel Grey, que escandalizou meio mundo com uma franja bem curtinha. E exatamente por que uma franja era motivo de tanto escândalo? Eu sinto que se eu olhasse assim no olho de vocês e dissesse era vitoriana, isso já seria um motivo para vocês entenderem, né? Mas eu quero elaborar a explicação. A franja de Mabel Grey começou a se popularizar nos anos 1870. E os árbitros do bom gosto correram para chamar esse estilo de franja de doidinha, alegando que parecia os cortes impostos às mulheres em instituições psiquiátricas. O nome em si até pegou, mas a crítica ao estilo nem tanto. Então o que aconteceu? Chegou a vez de os homens começarem a reclamar das franjudinhas vitorianas, que não necessariamente cortavam essa franja, só arrumavam o cabelo de um jeito que imitava a franja, ou apelavam para apliques, que já eram muito comuns e aceitos nessa época. A reclamação dos caras é de que, ao usar uma franja curta, as mulheres, na verdade, estariam fazendo isso porque elas invejavam os homens, elas estavam tentando imitar os homens. E que essa tentativa de igualdade era muito perigosa para o bem-estar da sociedade. Ou de que isso era coisa de mulher da vida, só podia mesmo ter vindo de uma cortesã. Só que esse estilo pegou, minha gente. Na Inglaterra, ele foi adotado pela princesa de Gales e rapidamente rebatizado como Franja Alexandra. E nos anos 1890, nós vemos principalmente mulheres jovens que trabalhavam fora usando esse tipo de franja falsa. Porém, a maioria delas continuava não cortando de fato o cabelo. Essa coisa do corte radical da franja é uma coisa que só viria mesmo na década de 1920. Os anos 20 vieram para romper com tudo que restava da estética vitoriana. Fossem os vestidos pesados, as maquiagens com cara de tuberculose ou os cabelos volumosos. E o que pouca gente sabe é que a arqueologia teve um papel muito importante nisso. Desde os anos 1800, quando os franceses começaram a trazer artefatos do Egito sem a devida autorização, a Europa meio que descobriu o Egito, principalmente na arte. Mas foi a descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922 que trouxe o Egito de vez para a cultura pop, influenciando as roupas, os acessórios e até os cortes de cabelo das melindrosas. E embora a maioria das mulheres não tenha simplesmente cortado o cabelo Chanel curtinho nessa época, mas ainda preferisse esconder o comprimento do cabelo em tipos específicos de penteados, um dos ícones da moda de 1920 são justamente os cabelos escandalosamente curtos, adotados por estrelas do cinema como Louise Brooks, Clara Bow e Margaret Livingston. Mas a franja de 1920 ainda era baixa e próxima das sobrancelhas, muito inspirada pela arte egípcia. Nos anos 1930, ela se tornou mais ondulada e moldada, geralmente usada com uma repartição lateral. Nos anos 1940, chegou a ganhar uma nova forma, o estilo bumper, em que a franja é enrolada para dentro e moldada num formato arredondado. Mas também uma versão realmente cortada, popularizada por Betty Page, talvez a mais famosa de todas as pin-ups. E é quando a gente vê o início de uma ligação dessa franja curtinha com rebeldia e movimentos de contracultura. Nos anos 1950, moças jovens usavam suas franjas caídas com rabos de cavalo ou coques baixos.
Mulheres maduras usavam franjões cuidadosamente modelados e quase imóveis. Mas em 1960, a franja curtinha renasceu com os pixie cuts, popularizados por Twiggy e Mia Farrow com um apelo à juventude rebelde. Lado a lado com a franja cortininha, imortalizada por Brigitte Bardot e Jeanne Birkin, com a imagem de uma mulher mais sexy. Nos anos 1970, ela ficou mais longa e foi cuidadosamente moldada para fora ao estilo Farrah Fawcett. Mas a versão curtinha, afrontosa, ganhou seu espaço no movimento punk dos anos 70 e depois na estética gótica dos anos 80. Nos anos 90, finalmente a franja voltou para as cabeças masculinas, nesse corte carinhosamente conhecido em inglês como corte bumbum. E a franja curtinha se tornou um ícone visual das garotas que eram diferentes das outras garotas, mas não o suficiente para serem parte de um movimento de contracultura. E esses estilos de franja estão entrando, saindo e voltando para a moda o tempo todo, simplesmente porque eles são muito icônicos. Diferente de uns caras aí que estão há 400 anos reclamando de franja de mulher. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Todas as referências de pesquisa desse vídeo estão listadas na descrição, mas se você for membro da Guilda da Modista, você tem acesso à minha biblioteca com todo esse material já organizadinho. Além de um grupo secreto no WhatsApp, conteúdos exclusivos aqui no YouTube, consultorias diretas comigo para aquele seu projeto que está precisando de uma mãozinha e até acesso ao nosso clube de moldes históricos. Os links para você fazer parte da Guilda da Modista estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Já aproveita que você está rolando aí a tela, meu amor. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, aperta o botão de hype se ele estiver disponível para ajudar a espalhar a palavra da história da moda pela internet e me conta aqui embaixo nos comentários se você é time franjinha, franjão ou não quer nem saber de franja.